Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Glória. Segunda Pedro 2:20. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua presença queremos expressar, Pai, o nosso agradecimento por tantos livramentos que o Senhor tem concedido todos os dias, Senhor. E por Tua graça, Senhor, ela se estender sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Senhor, essa noite, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pois a Tua destra, ela tem nos sustentado a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor possa reinar, que nessa noite o Senhor possa ser o alvo, Senhor. Pai, que a Tua igreja, Senhor, e principalmente eu, venha diminuir na Tua presença, Senhor. Que o Senhor a cada dia possa crescer, Pai, a gente venha diminuir, Senhor, pois nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas a Tua graça nos basta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, eu te peço, Senhor, inclina os Teus ouvidos para ouvir, Senhor, a nossa súplica, Senhor, a nossa oração, as petições que foram, Senhor, pedidas essa noite, Pai. Nós cremos, pois a Tua palavra fala que o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir, Senhor, com cada promessa. O Senhor é fiel para cumprir com cada propósito, Senhor. Pode muitas das vezes, Senhor, demorar um pouco, mas não é porque, Senhor, o Senhor é um Deus, Senhor, que faz demorar, mas é porque o Senhor entrega na hora certa e no momento certo destinado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha boca, Senhor, como instrumento, Senhor, para falar, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor vai dizer isso. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarradas e dominadas por elas, ficam no final em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que elas nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecer, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu? Essas pessoas provam que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver que estamos diante de um versículo muito rigoroso, a qual bate de frente, irmãos, com cada crente e com aquele que conhece a palavra do Senhor. Porque, irmãos, não é fácil nós levarmos a palavra do Senhor, porque já é um peso, irmãos, é um peso, uma coisa séria, por sermos conhecedores da palavra, por sermos conhecedores do Evangelho, por sermos conhecedores da verdade. Aqui o que Pedro quer retratar através deste versículo, aqui ele fala: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, aqueles que conheceram a Cristo, outrora estavam na presença do Senhor, outrora ouviram a palavra do Senhor, outrora louvaram o nome do Senhor, outrora engrandeceram o nome do Senhor Jesus, e por instante ou por algum momento do que aconteceu na sua vida, eles abandonaram o caminho da fé, eles abandonaram o caminho da verdade e voltaram para as práticas que faziam antes de conhecer a palavra, antes de conhecer a verdade. A Bíblia vai dizer aqui que eles foram livres das imoralidades a qual viviam antes, quando serviam o inimigo, quando serviam o mundo, quando não tinham conhecimento do Evangelho. Agora se afastaram dos caminhos do Senhor. E a Bíblia fala que sua situação fica pior do que antes. Sua situação fica mais
horrível do que antes, porque aquele momento que ele não tinha conhecido o Evangelho, naquele momento que ele não tinha conhecido a palavra. Porque agora, irmãos, há um peso depois que eu e você conhece a palavra do Senhor. Há um peso rigoroso depois que eu e você começa, irmãos, a conhecer a Cristo, a conhecer o Evangelho. Porque a Bíblia fala que noutrora eu e você era treva, mas agora quando passamos a conhecer a Cristo como único suficiente Salvador das nossas vidas, agora saímos das trevas para a sua divina e maravilhosa luz. Estamos na presença de Deus e somos conhecedores da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia fala: por fim sua situação ficou pior do que era antes, pois teria sido muito melhor. Olha o que a Bíblia vai dizer: pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o Evangelho, nunca tivessem conhecido a palavra de Deus, o caminho certo, do que depois de conhecerem a verdade e voltaram atrás e se afastaram do mandamento sagrado do Senhor que receberam, que foi a palavra, que foi o conhecimento, que foi uma vida ali, qual você chegou ali diante, de estar na presença de Deus, adorando e glorificando o Senhor, e voltou para o passado, voltou agora a fazer as coisas horrendas, a qual nós todos os dias passamos, irmãos, que a carne, ela milita contra o Espírito, e uma se opõe à outra. Há uma guerra, irmãos, todos os dias contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio eu. Seu inimigo, irmãos, é você mesmo. A própria Bíblia fala que o nosso inimigo, o Satanás, anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos ceifar, querendo tragar com as nossas vidas. Enquanto muitos brincam aí de ser crentes, de ser cristão, o inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo, irmãos, ele não brinca de maneira nenhuma de ser inimigo. Todos os dias o inimigo está aqui assistindo o culto. Todos os dias, irmãos, aqui não só tem anjos, não tem seres angelicais. Todos os dias, irmãos, aqui tem potestades e seres também, que estão aqui, irmãos, para ver qual é a brecha que eu e você damos. O inimigo, ele é tão estrategista, irmãos, que ele procura uma brecha. Ele trabalha, irmãos, naquilo que você quer deixar, naquilo que você, irmãos, quer abandonar. O inimigo, irmãos, ele vai ali, olha, ele deu uma brecha nisso, ele vai estudando você. Ali ele vai estudando, até ele encontrar aquela brecha e ele pegar de vez, irmãos. Por isso que todos os dias nós temos o quê? Que sermos vigilantes. Não adianta, irmãos, só a gente viver uma vida de oração, de santidade, mas não haver vigilância. Porque as duas têm que andar em oração e vigilância. O crente, ele sempre tem que andar com esses dois verbos: orar e vigiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala o que acontece a essas pessoas que conheceram e não permaneceram. Passa a provar que são verdadeiros esses ditados, que o cachorro voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. Isso quer dizer que eu e você voltamos agora a servir o inimigo, que eu e você agora voltamos a servir o mundo, voltamos a servir agora o Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não gosto de julgar ninguém, irmãos, porque é difícil depois que você sai da presença de Deus e tenta voltar, porque não é a mesma coisa, é complicado muitas das vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós se deparamos muitas das vezes, irmãos, com aquela pessoa ali que noutrora saiu da presença de Deus. Nós não sabemos o que se passou com aquela pessoa, a experiência que ela teve, mas muitas das vezes foram machucadas, não por Cristo, mas por pessoas dentro do templo e dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E elas não quiseram mais voltar, e aí se esfriaram, e aí foram para o mundo, e ali o inimigo, ele trabalhou em cima disso, e essas pessoas estão agora servindo o inimigo. Mas o que você deve fazer é orar pela vida dessas pessoas,
não é somente julgá-las, não é somente, irmãos, apontá-la, mas eu e você, como servos do Senhor, como servos de Cristo, nós devemos amar uns aos outros, porque também aqueles que se desviaram ainda continuam sendo os nossos irmãos em Cristo. Nós temos que a cada dia orar por essas pessoas, não é fácil, irmãos, mas nós queremos em nome de Jesus que aqueles que chegaram a conhecer ao Senhor, como eu e você, que estava aqui louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, pela minha e a tua oração, nós cremos que um dia elas vão estar aqui também servindo ao Senhor novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você possa ficar com essa palavra. E o crente, irmãos, aleluia, se virar ao Senhor nas suas maravilhas, mas você tem o peso do Evangelho do Senhor nas suas mãos. Porque eu e você somos representantes de Cristo. Não é representante de qualquer pessoa, de presidente, de vereador. Nós somos representantes do Evangelho de Cristo. Amém? Se não tem vontade de subir nas oportunidades, nós